alugava carros de luxo, limusine, tinha inúmeros salões de beleza, imóveis em Beverly Hills, sei lá, ele e seu irmão faturavam muito. David Harris, o irmão dele, morreu em 88 no acidente de barco. Então acabou ficando tudo pro Michael Harris. Agora se liga nessa curiosidade rara. É da hora, hein, mano? Bom saber. Não sabia disso, não. Então. Uma máfia do caramba. Lógico. Tudo isso aí reestrutura o sistema, né? Tudo isso. Michael Harris foi o primeiro afro-americano a produzir um show na Broadway, no qual o papel principal era do Denzel Washington, antes mesmo do Denzel Washington ser o famosão que ele é. Vocês devem estar vendo uma foto do Harry O aí com o Denzel Washington, né não? Então é mais ou menos isso, rapaziada. Pela primeira vez o nome de um negro americano estava na produção de uma das peças da Broadway, chamada Checkmates, produção Michael Harris. Mas, rapaziada, Michael Harris foi condenado em 88, no mesmo ano da morte do seu irmão, por tentativa de assassinato. Então foi mais ou menos assim, a vida do irmão dele acabou e a dele também, porque vocês vão ver, ele não saiu da cadeia tão cedo. Mas o crime foi mais ou menos assim, ó. Ele pegou o empregado dele roubando, levou esse cara para as montanhas. Esse cara foi baleado várias vezes e deixado para morrer, mas ele sobreviveu milagrosamente e acabou ferrando o Michael Harris. Nossa. Mais ou menos na época dessa peça aí dele da Broadway, era quando ele já estava respondendo por esse crime aí. O advogado David Kenner era quem defendia ele na época. Esse advogado tem um baita histórico no hip hop, já que ele defendia os rappers da Death Row. Já vou falar, vocês vão ficar sabendo. Michael Harris e David Kenner chegaram até se tornar amigos. Kenner era aquele advogado que conseguia tudo, tá ligado? E ele, em vez de só manter as paradas no profissionalismo, ele se infiltrava na família das pessoas. Ele virava amigo das pessoas, dos clientes no caso. E o Michael Harris foi um amigo dele. E cliente também. Mas é isso então. Kenner era envolvido na vida pessoal do Harris, nos negócios também. Então, enquanto Michael Harris estava preso, David Kenner defendia ele e arranjava qualquer ajuda do lado de fora. Certa vez um cara lá, acho que o nome dele é Eric, não sei se eu tô certo, vou arriscar aqui e citar. Não sei nem se foi o David Kenner mesmo que falou sobre o Suge, mas é isso. Certa vez esse cara aí falou sobre o Suge Knight pro Michael Harris. Suge ficou sabendo do passado do Harris, sabia que ele tinha uma grana boa, mas também o Suge tinha ficado intrigado com o que aconteceu com ele. Mas o Harry também sabia que o Suge estava nesse meio aí comercial, quer dizer, meio musical, e que precisava de apoio e publicidade, pá, grana, money. E como sabemos, rapaziada, Harris era milionário, mas né, tava fudido, tava preso por um bom tempo. Harris também se interessava pelo mundo do entretenimento. E, tipo, apostar na Death Row realmente foi uma aposta duvidosa, porque o rap não era tão pá. Foi a Death Row que mostrou que dava pra investir e ficar milionário com a empresa de rap, sacou? Os caras ganharam muita grana. Mas enfim, visto que o Suge estava entrando nesse meio, Michael Harris topou conversar com ele por telefone. Então ele acabou ouvindo as ideias do Suge. Suge Knight, Dr. Dre e D.O.C. já tinham fechado um acordo com o dono da Solar Records, afirmando que eles comprariam a gravadora. Tudo era só especulação até que o Suge chegou com a sua parte no investimento. Como ele conseguiu essa parte, vocês vão saber. David... Isso que é foda. Porque do nada o Snoop Dogg quer sair da vida mafiosa. Só que a vida mafiosa construiu tudo aquilo. Eles têm que continuar lavando dinheiro, tem que continuar passando pano para todo o circuito. Não é assim, agora acendi, agora tchau. Entendeu? É isso que foi foda. Kenner conseguiu que o Suge Knight visitasse Michael Harris no centro de detenção. Suge foi lá e falou que queria começar a Death Row com a parceria do Michael Harris. No caso, queria começar a gravadora. Não tinha o nome definido ainda. Exatamente, a rachadinha, né? De uma maneira disfarçada. É lógico, é isso mesmo. Mas o Suge também falou que os lucros seriam meio a meio, 50-50. Então o Suge saiu de lá com 1,5 milhão, que foi investido pelo Michael Harris, do seu trampo lá Goodfather, que é seu negócio com o David Kenner. Suge Knight também estava embolado, e era mais ou menos isso. Goodfather Entertainment seria a continuação da Death Row, que até então não tinha um nome. Michael Harris fechou o plano, mas sugeriu que o nome do David Kenner fosse incluído na corporação ao invés do dele. E assim eles poderiam tocar os negócios da empresa tranquilo. David Kenner e a esposa do Michael, Lydia Harris, controlavam a parte do Michael na Death Row
eles eram como estranhos ali, já que alguns nem entendiam por que eles controlavam algo. Assim, David Kenner começou a controlar também os negócios do Suge, já que eles começaram a ficar mal embolado e o Suge era cheio de problema e o David Kenner era advogado, então, né, era isso que ele precisava. Havia muita expectativa quanto ao sucesso da empresa, já que ambos tinham o melhor produtor daquele momento, o Dr. Dre. Michael Harris era podre de rico, mas estava agindo nas sombras, pois ele estava preso. E já o Suge e o David Kenner eram as pessoas que faziam qualquer coisa acontecer. Então, né, mas rapaziada, foi a partir da entrada do David Kenner que a grana começou a entrar também, já que a sua parte vinha do Michael Harris, né não? Daí o estúdio começou a ser reformado, os artistas começaram a chegar, e assim a Death Row lendária foi se formando, a partir da grana oculta do Michael Harris, o verdadeiro chefão da Death Row. Aliás, nem falei isso, eu nem sabia quem, nem sabia que era registrado, mas tinha certeza. Foi o Michael Harris que inventou o nome da empresa. Isso enquanto ele estava temporariamente alojado no Corredor da Morte, em San Quentin. Corredor da Morte, para quem não sabe, é Death Row em português. Mas seguindo, daí aconteceu aquela festa famosa lá no Verdade, pode ser. Chasins, acho que é assim, em Beverly Hills, que era a festa do surgimento da Death Row. Quem recebeu o convite do Dr. Dre leu exatamente isso: venha comemorar o nascimento da Death Row. Daí todos os produtores de Los Angeles foram convidados, a festa foi um sucesso, os rappers cantaram para os burgueses, sendo que vários nem conheciam ou gostavam daquele rap gangsta, quer dizer, vários não conheciam mesmo, né, que nem hoje em dia. Mas rapaziada, essa galera aí viu que valia a pena investir nesse ritmo, que estava recém começando a bombar mesmo. A festa promoveu muito a Good Father Entertainment, a empresa de multimídia da Death Row, sem contar a empresa de vídeos e o departamento que cuidava dos shows. Eles estavam muito bem. Realmente a Death Row já estava no caminho. Chama Godfather a empresa dele. Ele tem essa brisa de poderoso chefão, né? Fala, Hollywood comendo a mente dele e ele comendo a mente de Hollywood. Para o sucesso. Mas o que ninguém sabia é que Michael Harris estava por trás da empresa. Isso até o bobaião do David Kenner falar na festa que a empresa estava sob o comando do Suge, do Harry O e dentre outras pessoas. Eu vou olhar, eu vou ouvir. Mas aqui outro. And with a lot of help from Suge Knight and Harry O and a number of people, and we got it all together. Suge até falou sobre a empresa, mas deixou quieto a parte do Harry O, no caso Michael Harris. Depois que o David Kenner falou sobre isso, o FBI foi lá e confiscou a fita e começou a monitorar os rolês da Death Row, já que a gravadora era movimentada por muita gente, mas muita gente mesmo, sem contar cada absurdo que acontecia lá dentro. Michael Harris tinha até um telefone específico para quando ele fosse ligar, e certa vez o Dr. Dre levou uns caras para lá, e um deles usou esse telefone, já que o Dr. Dre autorizou. Foi pedido para esse cara desligar, mas ele tirou uma onda falando que era visita, que podia usar, que o Dre tinha deixado. Daí quando o Michael Harris falou com o Suge, ele questionou a autoridade dele. Suge se revoltou e esse mesmo cara foi espancado no estúdio. Eles até tiraram na parede para assustar. Quando a polícia chegou, ela viu os tiros lá. O cara que foi agredido processou a Death Row, que concordou em pagar $1 milhão. Mas no fim eles só pagaram 350 mil, no caso dólares. Mas é isso, as polêmicas começaram assim. Daí saiu a música Deep Cover, que lançou a carreira solo do Dr. Dre, e ao mesmo tempo lançou Snoop Dogg. Depois o álbum The Chronic, que mostrou os novos artistas da Death Row, revolucionou o hip hop, emplacou muito mais a carreira do Dre e do Snoop e salvou a Interscope, que vocês já vão saber o porquê. Falando em The Chronic, a Sony Music se recusou a distribuir o disco, pois eles desconfiavam do que estava rolando na Death Row, já que várias pessoas sabiam que o Michael Harris estava por trás, o Eazy-E tinha sido agredido... Até estranhei esse menino aí, porque o Renan me mostrou, ele não era famoso, né? E aí eu falei, cara, esse menininho é bom, chamou atenção, né? Apesar dele... Eu achava que ele dava bem com essa energia feminina. E aí... Foi o que mais chamou a atenção, assim, do nada bombou um desdobramento com ele lá, né? Eu até estranhei, falei, caralho. Agora ele tava famoso, né? Pelo Suge, sendo que ele também alegava que o Suge roubou os artistas dele. Até a BMG se recusou. Aí virou um bostinha, né? Eu já era um bostinha. E várias outras. Ninguém queria distribuir a música. Ninguém queria comprar aquela ideia. Foi uma baita burrice. Mas a rapaziada, a Interscope topou. E assim nasceu a amizade do Dr. Dre e o Jim Iovine, donos da empresa de fone Beats by Dre, atualmente. A Interscope... esse aí bombou, né? Eu vi no documentário da Netflix. Mó brisa.
tinha se arriscado apostando no Tupac. Tipo, o Tupac fazia um som meio político, meio papo reto, mas tinha umas músicas ali que eles ficaram na dúvida e mesmo assim eles apostaram. Como, por exemplo, Brenda's Got a Baby, que é uma mina que abandona o filho, acho que é estrupada, várias fitas assim. Não lembro a última vez que eu vi a legenda dessa música aí. Mas é isso. O disco The Chronic salvou a Interscope, já que a gravadora estava falindo. A real é essa, a Death Row salvou a Interscope, bem dizer foi o disco The Chronic. Daí vem o Dog Style, que foi o álbum que deixou a Death Row milionária, primeiro disco top 1 de hip hop. Realmente depois desse álbum aí os manos encheram os bolsos de grana, tá ligado? O disco bombou demais. Daí vem o Always On Me e vários outros que vocês estão ligados. E começaram a lucrar 6 milhões por ano só naqueles tempos de glória. É isso mesmo, rapaziada, é real. Depois do disco The Chronic, o rap gangsta ganhou o mundo. Automaticamente... The Chronic é de quem? De quem que é? Alguém sabe aí? A Interscope abriu as portas para o novo ritmo do momento, já que várias... Do Peck ou não? Esse aqui, ó, de quem que é esse disco? Milionária, primeiro disco top 1 de hip hop. Realmente depois desse álbum aí os manos encheram os bolsos de grana, tá ligado? O disco bombou demais. Daí vem o Always On Me e vários outros que vocês estão ligados. E começaram a lucrar 6 milhões por ano só naqueles tempos de glória. É isso mesmo, rapaziada, é real. Depois do disco The Chronic, o rap gangsta ganhou... Então esse que bombou primeiro é do Dre, né? Dr. Dre, pode crer. Eu vi no documentário também a brisa. Mundo. Automaticamente a Interscope abriu as portas para o novo ritmo do momento, já que várias distribuidoras se recusaram só porque a música era sobre a realidade dos guetos. Mal sabiam eles que esse seria o novo ritmo do momento e que ia bombar demais e os jovens iam abraçar muito. Mas o que muitos não sabiam é que o Suge tinha a costa quente. Talvez ele até se inspirava no Michael Harris, mas o Michael até disse pro Suge se manter nas sombras, mas ele foi lá e apareceu em capas, revista, todo Ela é de Mota, mano. esse bolo, TV, sei lá. Suge virou uma estrela do hip hop, em vez de só um magnata qualquer aí como qualquer um. Muitos acreditavam que ele era o maior chefão da Death Row. Mas se o Michael Harris tivesse solto, Suge seria o vice do rolê. Como disse ali, quem estava representando Michael Harris era o advogado dele, David Kenner, que acabou se tornando responsável pela Death Row e por defender qualquer rapper da Death Row, ou qualquer ato realizado pela gravadora, essas fitas. Quem não lembra dele defendendo o Snoop Dogg quando o Snoop foi acusado de matar um cara? Snoop tinha tudo para se tornar mais um desses rappers que pegam perpétua e perdem toda uma carreira na prisão. A polícia fez de tudo e até aumentou os crimes contra o Snoop. Mas, rapaziada, o David Kenner sabia fazer as paradas, então ele foi lá e resolveu o caso e o Snoop ficou livre. Caralho. Ele começou a fazer a segurança do Suge, que com David Kenner e o Michael Harris por trás se sentia o cara. Kenner chegou até a eliminar uns 5 ou 6 casos pendentes do Suge, que acabou ficando de boa pra fazer mais merda. Realmente, rapaziada, a Death Row era algo muito maior do que você imaginava. David Kenner chegou a receber aí um total de 13 milhões só da Death Row e da Interscope, por todas essas fortalecidas aí. Ele só precisava de uma boa quantia para resolver qualquer coisa. O advogado ganhou 13 milhões de dólares, imagina. Qualquer problema que a Interscope tinha que segurar da Death Row, ele resolvia por uma certa quantia. Kenner entrou na mesma onda do Suge. Ele acabou se tornando uma estrela no meio musical. Vários famosos conheciam ele. Mas sobre o Michael Harris, o Harry O, começou a rolar uns rumores de que a Interscope não aceitava mais a Lydia Harris, a esposa do Michael, que cuidava da parte dele na empresa, muito mais do que o David Kenner. Então foi mais ou menos por essa fase aí que foi começando a deslealdade do Suge com Michael Harris. Dick Griffin também foi passado para trás e processou a Death Row. Ele era o dono lá da Solar Records, que também continuou com a Death Row nessa época de ouro aí. O sucesso começou a subir a cabeça do Suge, que estava pegando tanto respeito nas ruas que começou a deixar o Michael Harris de lado. Suge queria tudo para ele, e ele sempre negava a participação do Michael Harris em tudo. Ele acabou perdendo respeito pelo Michael. Ambos foram perdendo a confiança no outro e até aquele telefone que só o Harris ligava não foi mais usado. David Kenner meio que jogou um contra o outro. Ele ia lá na prisão falar pro Michael que estava tudo bem, enquanto ele abria uma empresa com o Suge pelas costas. No caso do Michael. Michael começou a perceber que sua sociedade não estava tão bem e começou a acreditar que os dois o traíram. Michael Harris foi passado para trás e começou a sofrer uns danos aí, ó.
ele não era pago, parece, e o David Kenner só enrolava ele. Certa vez, Michael Harris estava de cadeira de rodas na prisão e não podia usar suas mãos. Isso porque ele sofreu um atentado. Vou nem dizer de quem, né? Já tá na cara. Suge se uniu a Kenner e começou a achar que ele poderia ser tipo ele, um cara que faz acontecer mesmo. Então ele dominou o Death Row, adotou realmente aquela pose de gangster das ruas, começou a se envolver Besouro, poderoso chefão. com gangues, principalmente dos Bloods, óbvio. E isso, rapaziada, aos poucos foi resultando no seu declínio. Suge começou a não ter noção de humanidade, o que ele queria ele dava um jeito de conseguir, ele começou a se tornar inacessível, o cara, o maioral, e a fama dele de gangster só foi piorando. Foi nessa fase maldita aí do Suge que o Tupac surgiu. Suge aproveitou a raiva que o Pac estava tendo pelo Puff e o Big. Tupac até sabia a fama dele, mas mesmo assim assinou, já que ele tava com raiva. Pra vocês verem como o Suge tava se tornando um cara queimado mesmo, que até o Tupac, qualquer um sabia da fama dele. É o Snoopy que levou, né? Mas é isso, ele assinou e foi aí que o Tupac começou a seguir os mesmos passos do Suge Knight. Daí então ele se tornou a nova estrela daquela porra, e essa fase do Pac na Death Row fez ele se meter em vários problemas, vários ao lado do Suge, pois só piorou. Pelo menos o Tupac escapou de uma pena de 4 anos assinando com a Death Row, e depois que o Tupac assinou, Ah, o Tupac fica bem melhor careca, né? Cara, ele com o cabelo ali, muito estranho. Suge só precisava dele pra fazer as coisas acontecer, pra tocar a Death Row. Ele achava o Tupac um gênio. O Tupac era viciado E assim também, então os caras ficam melhor. em trabalho. Mas Suge Knight acabou perdendo o Dr. Dre, perdeu o Tupac pra morte e o Snoop também saiu. Poucos nomes de sucesso sobraram na Death Row, e aos poucos a Death Row foi falindo. A casa do Suge foi caindo a partir de um chute que ele deu naquele assassino do Pac, o Orlando Anderson. Quem não lembra daquela cena lá que ele foi espancado e o Suge deu só um pisão? Isso acabou fazendo ele violar a condicional, então ele foi preso e ficou uns 6, 7 anos, até 2000, 2001. E assim, rapaziada, Michael Harris, Suge, os dois cabeças da Death Row estavam presos. Apesar do Michael Virou o Rodriguinho, né? O Rodriguinho agora do futuro. Ó. violar a condicional, então ele foi Lembra o Rodriguinho? preso e ficou uns 6, 7 anos, até 2000, 2001. E assim, rapaziada, Michael Harris, Suge, os dois cabeças da Death Row estavam presos. Apesar do Michael ter sido passado para trás, né, ele não estava tanto com eles assim, não estava confiante nessa parceria. Já o Dre tinha saído, então foi mais ou menos assim. A Death Row foi perdendo espaço aos poucos. O FBI começou até a interligar a associação do Suge com o Michael Harris, mas não tinham provas de que o dinheiro do Michael era sujo. E o Michael Harris? Michael Harris passou a ter o mesmo advogado do OJ, Valeu, é o nóis. Chris Darden, acho que é assim. E já a esposa dele foi passada para trás Igualzinho o Rodriguinho. pelo Suge, mal recebia aqueles 50%, e no ano de 98 ela entrou em falência. Mas a Lydia, no caso a esposa dele, foi importante por arruinar a Death Row, que chegou à falência, já que ela ganhou um processo judicial contra a gravadora, onde ela afirmou que o Michael Harris investiu 1,5 milhão no início do rótulo. Daí o tribunal ordenou que o Suge Knight pagasse 107 milhões, mas a decisão foi anulada depois que descobriram que a Lydia mentiu sobre a falência da Death Row, isso porque os advogados pediram, mas querendo ou não, ganhar esse julgamento aí trouxe a falência do Suge Knight e também da Death Row. A Death Row foi leiloada alguns anos depois aí por alguns milhões, mixaria, parece que todos os direitos das músicas dos artistas também foram junto. E parece que a Lydia e o Michael nem tocaram na parte da grana que eles faturaram aí com esses processos. Parece que rendeu uma graninha aí, mas eles nem tocaram. Suge teve que vender a Death Row, e apesar de todas essas tretas aí, eles continuam trabalhando juntos. Sei lá, não entendi, mas continuam. Em agosto de 2019, foi anunciado que o Michael seria libertado naquele mesmo mês, após mais de 30 anos preso. Parece que agora ele... Fala, rapaziada. Sei lá, tem a ver, mas que era inimigo, né? Diz que ele que mandou matar, né? Sei lá. Suave, como é que vocês estão? É Firme? isso, da hora. Então, espero ter explicado aí como que isso tem a ver com tudo. É mais do que parece, né? Então, valeu. Quem não viu aí, vê completo depois. Compartilha, deixa o like, quem puder. E daqui a pouco tá completo lá no site. Valeu? E os cortes vão saindo lá no YouTube. Tô respondendo todas as perguntas de membro. Amanhã ou depois tem mais. Tô esperando os cortes saírem lá, eu já continuo. Valeu, quem não é membro se torne. Traga gente, arrebate gente, porque a gente tá precisando para ajudar a superar aí, né? As rasteiras que o sistema tenta dar, porque a gente fala a verdade. Então, se cada um trouxer uma pessoa nova para a escola, já ajuda muito. Uma pessoa, tenta trazer uma, cada um.
Valeu, luz pra nós, galera. Fiquem com Deus aí.